Mercado Cast desta semana, recebendo aqui no estúdio do Visor o Genesi Lima, ele que é corretor de imóveis aqui na nossa região, tem uma história lá no centro-oeste do país, lá de Brasília, e agora está querendo fazer história por aqui também, né? Trazendo inovações para o mercado imobiliário, novas propostas, mas tentando também, né, participar desse grande momento do mercado imobiliário aqui de Itapema, de Porto Belo, de Balneário Camboriú. Tudo bom, Genesi? Seja bem-vindo. Queria agradecer o convite aí para que a gente pudesse trazer essas informações hoje sobre o mercado imobiliário. E o Visor Notícias é um dos melhores canais aqui de comunicação e vem ajudando aí a difundir essa ideia do mercado imobiliário, sobretudo da operação corretores de imóveis, né? Abrindo essa oportunidade para que a gente pudesse enaltecer cada vez mais a profissão corretor de imóveis. E realmente, como você disse, eu venho trazendo uma história de Brasília aí, do Centro-Oeste, né? Ali do Cerrado, né? Alguns comportamentos diferenciados aí para que a gente possa melhorar e acelerar as vendas aqui no litoral catarinense. É importante a gente fazer esse tipo de conversa com corretores de imóveis, porque uma grande parte do nosso público que consome as nossas notícias, que acompanha o nosso conteúdo, é justamente o corretor de imóveis, porque quer saber das novidades do mercado, né? E muita gente, Genesi, tem deixado outras regiões do país para vir se estabelecer aqui na nossa região, né? Focado justamente nas oportunidades que esse mercado tem oferecido para corretor de imóveis, para construtor, para pessoas que fornecem materiais para construção civil, enfim, toda uma cadeia produtiva, um ecossistema que está conectado, né? E que oferece muita oportunidade para muita gente. E todo mundo querendo ver esse mercado crescer cada vez mais, melhorar cada vez mais e oferecer oportunidade para todo mundo. Agora, para começar a conversa, eu queria te perguntar assim, como é que o cara lá de Brasília né, fica sabendo? Porque o que acontece muito com o profissional que está trabalhando na construção civil é dizer, a construtora foi lá buscar, porque tem carência de mão de obra, né? Corretor, se não me engano, são 4.000 e poucos corretores aqui na região, 4.500 só Porto Belo e Itapema, sem contar Balneário, né? Para o corretor, como é que acontece esse encantamento? Como é que fica sabendo lá e vem para cá? Como é que funciona? Então, o que acontece? Existe um modelo de negócio, né? Em Brasília, a arquitetura ela é muito bonita, muito interessante, mas... E aí a velocidade do mercado, Marcos, lá também ela é grande que nem aqui. É grande, sobretudo ela não tem essa velocidade. Já teve no passado, ali em 2007 para 2011/12, nós tínhamos uma velocidade significativa, considerável ali. O Sudoeste, Noroeste. Na época do Sudoeste ali, você conhece bem. Aí veio Águas Claras. Com Águas Claras. Eu morei em Águas Claras. Então, Águas Claras, no início de Águas Claras, que foi entregue para as cooperativas, né? Ficou ali em torno de 10 anos na mão das cooperativas e a cidade não desenvolveu. E aí, logo na sequência, o governo decidiu licitar os lotes, passar para as construtoras, e aí sim pegou a velocidade adequada. Só que depois de Águas Claras, a gente teve ali um pouquinho de Sudoeste, depois veio o Noroeste, mas não com tanta velocidade como Águas Claras, até porque o público era outro, os valores eram outros. Então, o que aconteceu? Eu meio que atingi um ápice lá em Brasília, né? Eu fui diretor de grandes construtoras e de grandes imobiliárias, pilotei diversas equipes, né? Equipes grandes com vários gerentes. Eu fui estagiário, fui corretor, fui diretor, fui gerente, fui tudo lá. E lá tem um bairro chamado Península. Sim. Península dos Ministros, Península, né? dos Ministros. E aí, eu acompanhando aquela história e tal, e nunca tinha comercializado um imóvel ali, nunca tinha nem captado um imóvel ali. São mansões, né? Eu trabalhei no mercado de mansões, mas em outros lugares ali, né? Bairros lá, a gente chama de região administrativa, né? E apartamentos bons também, 3 milhões, 4 milhões, etc. Aí um colega meu falou, Lima, aqui em Brasília, para você atingir o ápice, você tem que negociar casas na Península dos Ministros. Logo na sequência, tinha uns 3, 4 meses, eu comecei a olhar para essa região. Falei, pá. Comecei a trabalhar na região, peguei um imóvel, comecei a participar das negociações da região
E ele falou, quando você atingir ali, você chegou no ápice de Brasília. Quando você tiver uma carteira com coisas ali. Aí eu pensei, falei, pô, já fui corretor, já fui gerente, fui supervisor, gerente de relacionamento, já fui diretor, e já peguei a casa, já negociei aqui na Península dos Ministros. Então não tem mais para onde correr aqui em Brasília, né? Falei, então eu preciso de energia, eu preciso de novos desafios para poder até para reescrever escrever o próximo capítulo da minha vida profissional. E aí, como eu vinha te falando aqui nos bastidores aqui, em off, né? Eu tive um cliente, queria agradecer ele, o Sérgio, e até um porteiro, né? Um vigilante lá, que me ajudou bastante nessa história aí. Esse Sérgio, eu vendi um apartamento dele e ele gostou da operação ali, nos relacionamos como amigos. Ele falou, Lima, tem um imóvel meu em Canasvieiras. Vai lá e passa lá uns 20 dias lá. Florianópolis. Nesse apartamento e conheça lá. Que é outra região que teve um crescimento grande na questão de imóveis, que tem muita oportunidade também, mas não é que nem aqui, é diferente. É diferente. E aí eu comecei a explorar, eu vim, né? Conheci a cidade, conheci Canasvieiras, aí comecei com Jurerê, São José, aí comecei a conhecer Navegantes, Itajaí, aí conheci Itapema, né? Conheci algumas cidades. Aí voltei, fui para Brasília de novo, fiquei 20 dias aqui e voltei. Depois eu gostei tanto, pedi pro cliente, eu posso voltar lá para poder ficar mais 20 dias? Ele falou, pode, fica à vontade. Então, e daí já tinha um objetivo mercadológico. Não, aí vim de novo, passei, vi algumas boates, algumas festas, etc. Conheci Brava, né? E aí tô lá num barzinho lá em Brasília, conversando com um colega meu, ele falou, rapaz, eu tô vendo os seus stories aí que você tá indo a Florianópolis, tá indo pro litoral catarinense. Vai ter uma festa lá, e eu vou tocar nessa festa lá em Balneário Camboriú. Acho que você tem que ir lá. Seu perfil de trabalho. Já conhecia. O seu perfil de trabalho é Balneário Camboriú. Aí eu falei, então tá bem, eu vou lá conhecer. Ele me chamou para vir com ele. Mas ele tinha relação com o mercado? Era só músico? Não, só músico. Só músico. Aí ele tocava saxofone com os DJs e tal, né? Faz aquele setzinho com o DJ, aquele sunset. E ele falou, vai ter uma festa lá e eu quero que você vá comigo. Eu falei, então tá certo, né? Vim conhecer a Balneário Camboriú, vim com ele. E essa festa foi exatamente lá no Ibiza, frente mar, no salão de festa do Ibiza, ali em Balneário Camboriú. Aí quando eu cheguei em Balneário Camboriú, vi aquela arquitetura, né? Eu vi aquela pegada da cidade, eu senti a energia da cidade, pulsando negócio, pulsando valorização, o comportamento das pessoas empreendedoras, que é completamente diferente de Brasília. Brasília é funcionalismo público, você bem sabe disso, já esteve lá. E aí eu comecei a sentir toda essa energia e essa questão do mar e etc. E fui contagiado, né, com essa energia do litoral catarinense, sobretudo Balneário Camboriú. Né? E aí desembarquei em Balneário Camboriú com toda essa vontade de reiniciar, de resetar, de novos desafios, e comecei a explorar Balneário Camboriú. E aí, por coincidência, tinha uma cliente que tinha um imóvel em Balneário Camboriú desocupado. Eu falei com ela, eu tô querendo fazer uma nova história aí e gostaria de mudar para Balneário Camboriú, passar uma temporada em Balneário Camboriú. E ela falou, não, então tá tudo bem, queria até agradecer também ela. Mas só de você estar na região e sentir o ambiente, você disse, opa, tem alguma coisa acontecendo diferente aqui. É o feeling, né? O feeling do negócio. Falei, rapaz, esse é o mercado, né? Aí eu vi as construtoras, comecei a visitar os estandes e começar a entender o comportamento dos corretores, dos empresários, vi o comportamento dos pastores, eu sou evangélico, comecei a ver o comportamento dos pastores, até os pastores são empreendedores. Eu falei, opa... Comecei a gostar disso. Outra coisa diferente. E eu venho de famílias de funcionários públicos, né? Então a energia é outra, né? É uma outra velocidade, né? Eu falei, não, eu acho que a minha velocidade, a minha energia está aqui nessa região devido a esse empreendedorismo, essa linguagem, todo mundo falando essa mesma linguagem e também essa conexão com o Brasil inteiro, né? Entendi que existe também a injeção de capital estrangeiro, né? Essa influência da Europa aqui no litoral também é muito grande. Então eu comecei a me encantar com as pessoas daqui, da parte da arquitetura, parte das construtoras, e aí começou essa paixão. Mas aí eu acho que agora a gente chega no ponto que eu queria chegar, porque a forma como se vende imóvel em Brasília, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, é diferente da forma com que o povo vende aqui. E eu queria que tu contasse um pouco da experiência do impacto
e do entendimento que tu teve que ter do mercado para você se integrar e passar a vender aqui também. Como é que foi isso? Então, Marcos, o que acontece? Lá em Brasília, uma das diferenças assim, mais significativas que eu entendi é que o comprador do imóvel, o comprador efetivo do imóvel, ele não está aqui. Ele está em outros estados. Regiões. Ele está no Rio Grande do Sul, ele está em São Paulo, ele está no Mato Grosso do Sul, ele está no Paraná. Né? Então eu tenho um investidor full que é o agronegócio aqui, né? Que vem, você tem muita injeção de capital oriundo do agronegócio. A modalidade da operação com o CUB, isso não existe em Brasília, né? Com a interferência aí, com esse financiamento direto com a construtora, com a variação CUB, não existe em Brasília. Inclusive, eu nem sabia o que era CUB. Eu vim entender o que era CUB aqui, que lá a gente não trabalha com CUB, lá INCC e IGPM mais um pós-entrega. Aqui você tem construtoras que vendem CUB direto. Né? Então, essa financiamento próprio, né? Financiamento próprio. Você vê que o cliente ele não está aqui, então ele está no mundo. Ele está em todos os lugares. Então, ou você vai atender o cliente lá, você vai buscar ele lá na cidade onde ele está, ou você vai através do tráfego pago. Isso já vai fazer parte do livro que eu estou escrevendo. Como vender imóveis no litoral catarinense. Então, ou você vai atrás do cliente ou você manda o tráfego pago para abrir caminhos para que você possa se relacionar com esse cliente. Essa é uma das diferenças. A diferença é a modalidade de financiamento, a modalidade de compra. Você pode comprar com plano safra, safrinha, esse pequeno sinal, o resto dividido pelo CUB, a perder de vista, né? E entre outras diferenças também, né? Como a questão de o estágio, né? Aqui tem a questão do pré-lançamento, né? Isso nos remete a uma venda intrauterina, vamos chamar assim. Existe a possibilidade de você trazer o investidor no momento incipiente, no estágio ulterior, né? Para que ele possa entrar nessa operação e oportunizar para que ele possa ganhar dinheiro efetivamente mesmo. Que a gente sabe que se ele deixar para comprar lá quando a construção inicial, ou então quando houver de fato o lançamento com toda essa estrutura necessária prevista na lei das incorporadoras, isso realmente aí dificulta um pouco ele ganhar dinheiro. Né? No entanto, existem alguns riscos, né, desse investimento, e a gente sabe que todo investimento tem o seu risco. Né? Claro. Basta calcular o risco, o tamanho dele e as possibilidades. Mas assim, para mim, que sou jornalista, assim, e que morei em Brasília, morei em São Paulo, né, sou aqui do interior do estado, né, minha cidade lá, Chapecó, tem um mercado imobiliário bacana, né? Mas ele é muito baseado em financiamento. Depende muito de financiamento, carta de crédito, né? Quando você chega aqui, não interessa se tem ou não tem financiamento disponível. Não, aqui está andando de outro jeito, né? Mas foi difícil para você aceitar essa fórmula diferente de venda e fechar a tua primeira venda por aqui? Como é que foi? Então, quando eu entendi que não era aqui que o negócio acontecia, né? Que aqui, na verdade, era só a base, que são os outros estados. Você tem que ir nos outros estados. Eu fiquei um pouco frustrado. Né? Vim morar, que podia ter ficado morando em Brasília. Exatamente. Exatamente. E muitos, né, para você que está nos acompanhando aí, que tá aí no nosso podcast aí, você não precisa vir para cá, né? Vende daí, aproveita daí, né? Vem para cá passar as férias. Né? E eu mudei para cá no verão, né? Então assim, eu via todo mundo passando para cá numa velocidade, passando para praia, etc, eu tentando conversar com o cliente. Aí vem aqui o cliente. Não tem, eu também pensava isso. Eu também pensava, a gente vende no verão aqui. No verão a cidade tá cheia, a gente vende. Não é assim. A gente vende no inverno. Verão ele já vem já todo esquematizado, já comprou, já alugou, já fez toda a operação. Então, o que eu digo vende no inverno, né? Vende na primavera, vende no verão. Primavera, o cara pode verão, até outono, conhecer né? algum investimento durante as férias, mas ele não quer saber disso. Muito difícil. Ele quer praia, ele quer cerveja, ele quer curtir, ele quer aproveitar com a família dele e etc. Né? Ele vem veranear mesmo. Então, o investimento ele é antes. Então, tem que ir lá. Por exemplo, agora é o momento. Eu estou programando a viagem para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte.
né? Então, eu estou programando viagem a Curitiba, a outra cidadezinha, estou fazendo um coquetel agora em Santo Antônio da Platina, no Paraná, Cornélio Procópio. Então, tem toda essa varredura. A gente vai fazer coquetel de lançamento para investidores, etc. Então, não é aqui. Então, aqui, quem está aqui é o morador, quem está aqui é o trabalhador, quem está aqui é o aposentado, quem está aqui é aquele empresário que já não quer mais, assim, trabalhar. E aquele que está aqui... Ou o cara que pode trabalhar remoto, né? E o cara Feliz que tá da aqui, vida trabalhar o cara remoto. que está aqui hoje, o empresário full, né? Que é aquele que tem essa condição financeira, ele é amigo dos construtores. Ele compra direto. Então, já não vai passar pelo corretor. Já não vai passar pelo corretor. Então, se você é corretor de imóveis aí, tá achando que você vai chegar aqui e vai vender, para quem está aqui, esquece. Né? Se você está aí no Mato Grosso, fica aí. Se você está em São Paulo, fica aí. Faz a parceria com a gente aqui. Inclusive, essa é uma das minhas bandeiras aí com o Cresce Santa Catarina. Eu falei estou falando, negociando com o pessoal, né, que nós temos que vender. Né? Então, o corretor de fora, ele fazer parceria com a gente que está aqui. Né? Nós temos o raio-x do mercado imobiliário. Né? Você vai vender de construtoras daí para cá, você não conhece as construtoras, não sabe como é que está a saúde financeira das construtoras, e nós estamos aqui com esse raio-x completo, com o mapa da mina, qual é o melhor negócio para o seu cliente. Então, entre em contato com um corretor daqui, registrado, apto a operar no mercado imobiliário, reconhecido pela Lei 6.530, para que você não possa correr riscos, né? Em ter muito aventureiro aí vendendo qualquer coisa e querendo apenas fazer negócio. A gente sabe que quando tudo começou por aqui, né? A gente sempre diz, mas tem mais imobiliária que farmácia em Itapema. Né? Você anda na avenida, o que tem é imobiliária. Assim, há um tempo atrás, né, você precisava ter realmente a imobiliária ali para você fazer a venda, para fazer a negociação. O cliente passava ali, entrava, conhecia as ofertas. Hoje não é bem assim, né? Tem toda essa parte tecnológica que está aplicada para você fazer a venda. Como você falou, tráfego pago, você tem que ir lá nos outros estados onde estão os investidores, né? Mas dá para melhorar um pouquinho mais. E eu acho que esse também é um outro cerne da nossa conversa, né? Quais são as ideias que tu está trazendo e que tu pode abrir? Claro, não são todas, né? Sim. Quais são as ideias que tu está trazendo para esse mercado que tu acha que tem condição de encaixar aqui, que não estão sendo aproveitadas e que podem resultar num fôlego para esse nosso mercado ainda maior? Então, eu me deparei realmente com os corretores aqui da região. É um ponto bem crucial, né, que eu vi. A gente tem a intervenção de pessoas que não estão aptas, né, a trabalhar no mercado imobiliário, sobretudo o Cresce tem atuado, tá? Que eu não estou tirando a responsabilidade do Cresce, etc., a sua atuação. Mas a gente sabe que há um desejo, vamos chamar assim, há um desejo muito grande. Eu já me deparei com síndicas aqui querendo vender imóvel sem ter o Cresce. É porque é negócio, todo mundo quer dar aquela mordida. Já aconteceu comigo. Eu estava ali cortando o cabelo, né, o lateral, né, o cabelo lateral ali. Saí da barbearia e falei, muito obrigado, eu vou aqui entrar na imobiliária aqui para saber se tem um imóvel. O cara nem sabia que eu era corretor. Eu vou entrar aqui para ver se tem um imóvel aqui. Aí o barbeiro me chamou, dizendo que tinha um imóvel. Peraí, não precisa ir lá não, eu tenho aqui. Né? Então eu já me deparei com o barbeiro, já me deparei com o picolezeiro, já me deparei com o síndico, já me deparei com o médico, já me deparei com o advogado, todo mundo querendo participar da operação, do cenário, né, da cena imobiliária sem ter a devida autorização. Eu, como sou um fiscal da lei também, né, essa é uma prerrogativa que a Lei 6.530 me dá, quando eu me deparo com pessoas que estão querendo operar no mercado imobiliário sem ter a devida autorização, eu procedo à denúncia. Eu acredito na regulamentação, eu acredito na normatização do mercado imobiliário, eu sou um legalista, né? Então, eu quando vejo alguém querendo operar, ontem eu tive essa experiência, né? Fui abordado por uma pessoa que me mandou uma mensagem do mercado imobiliário, eu perguntei, qual o seu Cresce? Né? E não, mas não, quem é você? Qual que é a tua? Eu falei, a minha eu sou fiscal da lei. Né? Eu não preciso ser do Cresce ou conselheiro do Cresce para ser um fiscal da lei. Todos nós podemos ser fiscais da lei.
Na verdade, eu diria que é uma obrigação, obrigação. Do cidadão que tem o seu número de inscrição no conselho. Né? É lógico. Então, você como jornalista, você vê uma pessoa atuando como jornalista ali cometendo as atrocidades, né? Sobretudo manchando a profissão jornalismo, né? Jornalista ali você tem por obrigação de denunciar o seu conselho e etc. para as devidas providências. Você não pode tomar as providências, mas você pode comunicar o teu conselho. Assim eu faço. Eu comunico ao meu conselho. Esses dias eu vi gente utilizando logomarca do Cresce Cofes, o sistema Cresce Cofes, vendendo cursos. Né? Eu denuncio mesmo. Né? Então, assim, veja, porque a gente tem que normatizar, a gente tem que criar esse comportamento de viu a ilegalidade, denuncia. E a gente tem alguns pontos a ser ajustado aqui no litoral. Tem alguns pontos que precisam ser ajustados no litoral. Eu vejo o Cresce atuante e com vontade de realmente ajustar esses pontos. Em Brasília já evoluiu bastante, né? Mas aqui no litoral tem evoluído, eu vejo a participação, já denunciei, fui atendido, inclusive quero agradecer aqui a fiscalização, acho que é o Edilson, que trabalha lá como diretor de fiscalização, atendeu uma solicitação minha prontamente e em tempo. Obrigado por ter atendido, eu estou aqui à disposição para poder contribuir com o Cresce. E com o Cofes também, ando lado a lado com o Cofes e com o Cresce, mas eu vejo que tem alguns pontos a serem melhorados aqui. Quando você me perguntou sobre a operação, de que forma eu posso contribuir, é justamente nisso. Eu tenho cursos de formação, né? Eu já formei mais de 1.000 corretores no Brasil e tenho cursos ali na Hotmart também, para todos os corretores que querem ter um pouco mais de conhecimento da operação correta, né? Baseado na legislação. Aqui, como a gente tem esse mercado que vem da pesca, né, essa virada que deu ali, então a gente tem um comportamento que falta. Como as pessoas vêm de outros estados, né, e desembarcam aqui, querem operar das suas formas, das suas maneiras, mas, sobretudo, não levam em consideração a 6.530 e nem o decreto. O que tu está me dizendo é que hoje tem uma exigência de ter uma profissionalização maior nesse mercado e uma união entre os corretores. Aqui em Itapema, os corretores são até unidos. Eu até tiro o chapéu. Aqui em Itapema existe uma união bem bacana dos corretores de imóveis, existem clubes de vantagens, que é o caso do corretor litoral, né? Não me lembro agora o nome do líder ali. A gente fez um trabalho juntos aí, mas existe uma conexão aí dos corretores, existe uma união, né? Mas existe uma possibilidade de melhora, sempre existe, né? Não quero aqui criticar, mas existe uma possibilidade de melhora dos corretores e eu quero participar dessa melhora, né? Do conhecimento da legislação, do novo comportamento, cada corretor ter a tua landing page, ter o seu Instagram já ajustado, saber mais do que o cliente. A gente vê que o cliente hoje ele vem de lá para cá com um nível de conhecimento devido à enxurrada de informações hoje na internet, sobretudo superficiais. Né? Então a gente vê que o cliente vem informado e o corretor ele vira babá de cliente. A minha ideia é que o cliente realmente seja cliente e que o profissional ele seja profissional do mercado imobiliário, que ele conheça essa formação dele mesmo, sabe? O conhecimento do mercado imobiliário. E a gente vê que às vezes o corretor ele vira babá de cliente. A minha ideia é que o corretor de imóveis ele seja o profissional, com conhecimento, que ele consiga direcionar esse cliente, conhecendo a legislação, conhecendo mecanismos de marketing, como um site bem estruturado, como uma landing page bem estruturada, com um Instagram bem estruturado, com um Facebook estruturado, com o YouTube estruturado, sabe? Com a possibilidade de fazer o seu próprio tráfego, né? Conhecer isso, conhecer um pouco da questão da lei das incorporadoras ali, saber que não pode vender sem incorporação, né? Saber que tem que ter o que é SPE, o que é patrimônio de afetação, ele conhecer esses institutos, sabe, entender de seres humanos. A gente sabe que mudou tudo isso, né, Marcos? Hoje em dia você não está vendendo mais tijolo sobre tijolo. Né? A gente passou, por exemplo, por essa mudança de vender tijolo sobre tijolo, aí a gente começou a vender o conceito do tijolo sobre tijolo. Hoje a gente vende mais essa sensação, essa questão do emotion. O bem-estar. O bem-estar, o que o cliente vai perceber como emoção daquele imóvel. E aí atravessa tijolo sobre tijolo, tem o conceito dessa operação e tem agora a sensação, a emoção. Depois da pandemia a gente ativou muito o nosso sistema límbico, né? Eu falei disso na Record
há uns 8 meses atrás, desse entendimento. O corretor virou consultor, sobretudo ele tem que entender de behaviorismo, ele tem que entender desse comportamento do cliente para poder assessorá-lo também nisso, deixar de olhar, atender o cliente olhando para o bolso dele, sabe? É saber se aquele imóvel é para ele e entrevistar o cliente, sabe? E é atuar nessa questão do límbico, sair um pouco do neocórtex e um pouco também desse primitivo, né? Desses três. Esses são 3 sistemas. E atuar mais no límbico ali, dessa emoção, saber se isso é importante para o cliente, se não é, o que ele percebe de valor emocional no imóvel, sabe? Mais ou menos isso daí. Teve corretor que eu entrevistei, que veio aqui conversar comigo, e que ele se posicionou da seguinte forma: não, o corretor, ele não é simplesmente um corretor hoje, ele tem que ser um consultor. Sim. De várias questões, né? Começa por mostrar para o cliente aonde que o dinheiro dele vai render mais, né? Entender o perfil do cliente, ver o que ele quer realmente, levar ele para a oferta ou para uma oferta, para várias ofertas que sejam diferenciadas e que atendam realmente a necessidade dele, né? Inclusive acompanhando essa questão, bolsa de valores, investimento, os fundos que administram questões imobiliárias no país, né? Trazendo toda essa massa crítica, né? Para que o cliente se sinta confortável em investir na construtora A, na construtora B, sim, na construtora C, né? Isso realmente funciona no teu entendimento? Eu vejo que aqui, por exemplo, muitas construtoras pegam casa, né? Pega carro, pega moto, pega safra, pega tudo isso. E isso, se a construtora não tiver bem calçada, vai gerar um problema, né? Se ela não tiver hoje estruturada, se não tiver com a identidade financeira, né, adequada a essa realidade, vai ter problemas futuros, né? Porque o capital de giro mesmo ficou um pouco prejudicado. Então, o corretor de imóveis ele tem por obrigação de entender qual é a construtora, qual é a saúde daquela construtora, qual é o melhor empreendimento, qual é a rentabilidade, qual é a liquidez daquele empreendimento, daquela unidade. Por exemplo, você pega um empreendimento com 2.000 unidades, por exemplo, 3.000 unidades, você vende para o investidor, né? Se ele tiver a necessidade de liquidez, ele vai ter problemas. Então, quando você vai vender para esse cliente, você precisa se conectar com esse propósito dele. Porque quando ele for revender, vai ter problema, que vai ter muitas unidades esse empreendimento. Agora, isso não acontece ou diminui o problema quando o empreendimento é exclusivo. Né? Quando esse empreendimento é exclusivo, você tem ali 70, 100 unidades, 80. Quando você for revender, e é um empreendimento ímpar, né? Então você vai conseguir devolver esse imóvel para o mercado imobiliário e transformar isso em investimento. Agora, quando você pega um empreendimento gigante, vai ter problema. Agora, daqui para frente, tá? O mercado, a gente acabou de conversar sobre isso, muito rápido, muito ágil, né? Dá para antever o que vem por aí nessa questão mercadológica? Qual é que é a exigência que vai ser feita para o corretor? Dá sim. Tem acontecido cada vez mais o sistema jurídico, né? E aí vem TCU, aí vem Ministério Público, aí vem Cresce, aí vem Cofesse, vem todas essas entidades que regulam o mercado imobiliário, vem Receita Federal, aí já apontando com o novo Código Tributário, né? Então, a cada vez mais vem essa questão da participação das entidades que regulam o mercado imobiliário, cada vez se aproximando das operações. Então, eu vejo corretores fazendo o quê? Tentando baixar o valor do imóvel, do imóvel ali no registro, para poder gerar um ITBI mais barato, né? Isso é crime, né? Contra a economia popular, né? Crime contra o sistema financeiro. Isso aí, inclusive, é prejudicial ao cliente que está comprando, né? O cliente que estiver me assistindo aí, não peça para o seu corretor fazer isso. E tem corretor que insiste em não fazer isso e muitas vezes até acaba perdendo venda. Ou o cliente chama, por que você não quer fazer? Você está me prejudicando, você tinha que me ajudar. Aí você me enseja o seguinte, esse é um dos pontos que eu vou falar, mas já que você falou isso aí, eu vou te falar. É melhor você perder essa venda, porque quando vier, por exemplo, uma lide jurídica aí, um problema jurídico, né, você vai pagar o valor da sua comissão e vai pagar muito mais, né, para poder acionar um advogado e se defender. Então, as operações ilegais, é melhor você dizer não.
né? E eu acho que assim você vai trazer mais confiança do seu cliente do que você fazer uma venda ali para ganhar 50 mil, 30 mil ou 40. Né? Então, eu acredito nisso. Né? O cliente, quando ele me chama para uma ilegalidade, eu falo, não, peraí, vamos analisar isso aqui, não dá, vamos fazer dessa forma aqui. Tu acha que essa questão também vem na esteira de essas investigações que têm rolado muitas vezes, identificando laranjas, investimentos errados, caixa 2? É receber dinheiro em espécie, maletas e maletas, sala-cofre, sabe? Todas essas negociações dentro de carro, dentro de bares e etc. Você consegue perceber uma operação quando ela é ilegal, quando ela tem esse cheiro de ilegalidade. Nós temos um momento no Cresce em que a gente faz lá a declaração de não ocorrência, né, que é uma conexão, uma parceria que o COFES, o sistema Cresce-COFES, fez com a Receita Federal, onde nós temos que declarar as operações ilegais que nós tivemos, o conhecimento de operações ilegais no cenário imobiliário. Então, o nosso Cresce, ele manda essa pergunta: se eu fiz alguma operação ilegal durante um ano, eu preciso declarar ela. Que é o quê? São operações que você não é que você suspeita que seja. Eu suspeito que seja. Uhum. Agora, aí o Conselho comunica com a Receita Federal, a Receita Federal vai buscar. Uhum. Então, hoje está tudo interligado, cara. Redes sociais. Hoje eu vejo corretores dizendo que vendeu 700 bilhões ontem à noite, né? Vendeu 700 trilhões ontem à noite. A Receita Federal está com os dados, está com seus dados. Né? O cara disse que vendeu 700 trilhões a meia hora vai declarar o quê? Né? Ele vai declarar o quê para o imposto de renda? Quando você vai ver a declaração do imposto de renda, ele declara lá um salário mínimo. 100 mil reais, um salário mínimo. Então, ei, corretor de imóveis, acorda, meu querido. Você que está aí nos assistindo, presta atenção. Você está declarando que você fez uma operação trilionária para poder se despontar dentro do mercado imobiliário. Presta atenção. Né? Não para com isso. E é feio isso. Né? Você dizer que está fazendo um monte de coisa quando na verdade não está. E aí você vai ver a declaração do cara, um salário mínimo. Né? Tem que ser compatível, presta atenção no que você está fazendo. Então, o que eu estou te falando, Marcos, é que assim, as entidades estão cada vez mais aproximando e a Receita Federal quer a parcela dela. Né? Então, você disse que vendeu 300 trilhões ontem à noite, né? Você vai pagar um imposto sobre isso, então presta atenção. Então, essa declaração do ITBI é um ponto que precisa ser melhorado. Isso é uma coisa que é necessária, o corretor conhecer a legislação para que ele não faça isso. Vender imóveis só com a incorporação também é outro ponto. Eles têm uma preocupação, e já falaram isso aqui, tanto o construtor quanto o corretor que sentou aqui nessa bancada, disse assim, nós temos uma preocupação em não queimar o mercado. Olha só, não queimar o mercado. Mas não queimar o mercado também é fazer as coisas dentro da legalidade. Claro. Porque daqui a pouco, o lugar onde a gente vai lavar dinheiro é tal lugar. E não pode ser assim, porque aí nós vamos realmente queimar o mercado. Exatamente. O mercado imobiliário a gente sabe que é uma das avenidas mais procuradas para quem tem esse interesse e essa prática de lavar dinheiro. O mercado imobiliário é uma das avenidas bem utilizadas. Né? Então, quem tem esse interesse, não me procure. Esse não faz parte. Eu vou ficar sem vender. Né? Não é o meu. Eu morro de medo de ser preso, morro de medo de estar envolvido em escândalos. Eu tenho uma carreira de 20 anos dentro do mercado imobiliário e eu saí de Brasília com esse nome, Genesi Lima, uma conduta ilibada. Lá eu era palestrante dentro do Cresce, dentro do Conselho, era palestrante nas empresas, em várias entidades lá. E eu quero manter esse nome, né? Talvez eu não tenha ficado rico, milionário, porque não compactuo com isso, né? E às vezes sou até chato demais. Se eu assistir qualquer cena que me remete a lavagem de dinheiro, etc., eu não consigo participar e eu tenho tido assim, esse cuidado. Sabe, eu vejo alguma situação que eu acho que pode me dar problema, eu não participo, eu não alimento, né? E aí, Lima, então você vai ficar fora do mercado. Eu falei, então tá bom, vou ver dando palestra. Não é bem assim. E aí eu vejo que vendeu aqui, vendeu ali, vendeu aqui, vendeu ali, tá andando de carrão importado, mas a gente não sabe o futuro e se isso tem continuidade. Então, Marcos, a resposta exata eu estou do lado do esclarecimento, do lado do conhecimento para o corretor de imóveis, do lado da formação técnica, prática e empírica também do mercado imobiliário. Eu estou aqui para orientar, estou aqui para quem quiser, tem lá meu Instagram lá, você pode divulgar aqui. Pode, claro. Que é o @broker_Lima, tem muito conhecimento ali, já de graça, só você acessar, muita informação livre ali. Eu sou entusiasta do mercado imobiliário, né?
e quero participar da reformulação da nossa lei, a 6.530. Estou compactuando ali no Congresso, estou junto com o João Teodoro, que é o presidente do COFES. Parabéns pelo trabalho que ele, inclusive, vem fazendo. E tenho propostas para o mercado imobiliário, tenho visões de melhoria da Lei 6.530. Quero ser tipo Ulisses Guimarães, ali na Constituinte e tal. Entendi. Eu sou atuante dessa operação. E todo mundo que está dentro do mercado imobiliário, que tem esse interesse em regulamentar cada vez mais o mercado imobiliário, é meu amigo, está junto comigo, e é assim que eu quero atuar, ajudar construtoras a cada vez mais vender mais rápido, na mudança do comportamento do corretor de imóveis, ensinando ali as captações de clientes, ensinando a apresentação de alta performance e encantamento do seu empreendimento, ensinando também como ter um fechamento de alta performance, que é a figura do closer. Eu tenho isso muito formado ali, a figura do SDR que filtra esse atendimento e passa para quem vai fazer a operação. O Lima, obrigado por ter vindo hoje aqui. Infelizmente, o tempo corre muito rápido. Né? De meia hora já vai 40, daqui a pouco a gente voa, vai estourando todos os tempos. Exato. Aqui. Eu quero te convidar para estar aqui mais vezes, trazendo mais informações, participar, de repente, de algumas entrevistas conosco, realmente multiplicar esse conhecimento que é benéfico para o nosso mercado imobiliário aqui da região. À medida que as coisas vão ficando grandes, né, vão ficando fora da curva, quanto mais profissional a gente for, melhor, com certeza. Sim, né, Lima? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí para poder difundir o nosso trabalho, né? Eu digo nosso porque nós somos uma legião de pessoas conectadas com o que é certo, com o que é bom e com o que é rentável, no caso, o mercado imobiliário. O Mercado Imobiliário SC desta semana vai ficando por aqui. Você sabe, meu amigo e minha amiga, quer informação correta sobre o mercado imobiliário aqui do litoral norte de Santa Catarina? É só você acessar visoronoticias.com.br. O nosso programa, além de você assistir ao vivo, você pode acompanhar nas reprises pelo canal 17 da Cianet Play. Até a próxima semana.